Meu filho passou a vida inteira vendo eu suar sangue para dar o melhor para ele. Quando a esposa dele engravidou, eu vendi minha casa para ajudar no enxoval. Quando ele precisou de entrada para o apartamento, eu fiquei anos sem comprar roupa nova. 35 anos dedicados a ele. E ontem ele me deixou sentado numa cama de asilo, com uma mala pequena e um sorriso falso, dizendo que era o melhor para mim. O pior? Ele nem olhou para trás quando saiu pela porta. Sabe o que é mais cruel numa traição? Não é o ato em si. É a frieza. É olhar nos olhos de quem você dedicou a vida inteira e perceber que você virou um incômodo, um problema a ser resolvido. Meu filho não me deu um tiro. Não me bateu. Ele fez pior, ele me olhou como se eu fosse um cachorro velho que precisava ser deixado num abrigo. E o silêncio daquela porta fechando atrás dele doeu mais do que qualquer palavra que ele poderia ter dito. Eu vou começar do começo, porque é importante vocês entenderem que não foi da noite pro dia. 35 anos não é um arranhão, é uma vida inteira. Eu tive meu filho tarde, aos 40 anos. A mãe dele morreu quando ele ainda era um guri, 8 anos, um acidente de carro besta na Route 66, perto de Flagstaff. Eu fiquei sozinho. Viúvo, com um menino assustado e uma dor que parecia que ia me engolir vivo. Mas eu não afundei. Sabe por quê? Porque eu olhava para ele e pensava, esse moleque só tem a mim. Se eu cair, ele cai junto. Então eu levantei a cabeça, engoli o choro e fui guerrear. Morei a vida inteira em Phoenix, Arizona. O sol que castiga, o calor que derrete, mas eu nunca reclamei. Eu trabalhava como técnico de refrigeração, consertava ar-condicionado de rico no verão. Mão calejada, costas doendo, mas nunca faltou nada dentro de casa. Meu filho, o Daniel, estudou nas melhores escolas que eu pude pagar. Eu fazia hora extra, fim de semana, feriado, para ele ter tênis de marca, videogame, computador. Lembro como se fosse hoje, quando ele fez 18 anos, queria um carro. Eu peguei um caminhão de bicos, juntei dinheiro por 2 anos e dei um Mustang usado, mais bonitinho, para ele. A cara dele na hora. Putz, valeu cada gota de suor. Ele me abraçou, falou que eu era o melhor pai do mundo. Naquele dia, eu deitei a cabeça no travesseiro e pensei, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Ele foi para a faculdade, fez administração. Eu continuei mandando dinheiro, ajudando com aluguel, com comida. Quando ele conheceu a Melissa, eu logo vi que era uma moça fina, de família boa. Fiquei feliz por ele. Quando eles ficaram noivos, a Melissa veio me pedir a bênção. Eu chorei. Parecia que a minha vida tinha se completado. Só que aí veio o primeiro sinal, e eu, feito um idiota, ignorei. Depois do casamento, eles compraram um apartamento. Mas precisavam de uma entrada boa. A Melissa vinha de família rica, mas o pai dela disse que não ia dar nada, que queria que eles aprendessem a se virar. O Daniel ficou desesperado. Me ligou chorando. Pai, a gente vai perder o apartamento, o financiamento vai pro brejo. Eu tinha uma casa modesta, mas quitada, no lado mais humilde de Fênix. Herança da minha mãe. Era o meu chão, meu canto. Mas eu pensei, para que eu quero essa casa velha? Meu filho precisa. Vendi a casa por $180.000. Dei cada centavo para ele. Fui morar de aluguel num quarto e sala minúsculo, mas estava feliz. Vi a felicidade deles montando o apartamento novo e sentia que meu dever estava cumprido. Os anos passaram. Nasceu o Nicholas, meu neto. Eu amava aquele moleque mais que tudo. Toda semana eu estava lá, levava presente, levava pro parque, ajudava a Melissa quando Daniel viajava a trabalho. Eu nunca fui invasivo, sempre respeitei o espaço deles. Mas eu era presente. Eu era o avô que não faltava. Quando Nicholas fez 5 anos, eles decidiram comprar uma casa maior, num bairro melhor. O Daniel me ligou, pai, a gente precisa reformar a casa nova, mas o dinheiro tá curto. Eu não tinha mais casa para vender. Mas eu tinha uma poupança pequena, $25.000, que eu guardava pro meu futuro, pro que desse e viesse.
Entreguei tudo. Sem pensar duas vezes. Na época, um amigo meu, o Jorge, que é mexicano e trabalhava comigo na obra, me disse: "Cara, você não pode se doar tanto assim. Eles têm que construir a vida deles." Eu mandei ele cuidar da vida dele. Falei que era meu filho, minha sangue. Que um dia, quando eu ficasse velho, ele estaria lá por mim. Nunca imaginei que o Jorge tinha mais razão do que eu. O Daniel cresceu na carreira. Virou gerente regional de uma rede de lojas. A Melissa abriu um salão de estética. Eles viviam bem, para não dizer muito bem. Eu via nos posts do Facebook, viagens para Miami, jantares em restaurantes caros, o Nicolas na escolinha particular mais cara da cidade. E eu? Eu continuava no meu quarto e sala, tomando cerveja sozinho vendo a TV. Mas eu não sentia inveja. Sentia orgulho. Fui eu que ajudei a construir isso tudo, pensava. Até que começaram os finais de semana que eles não podiam receber. As visitas foram ficando mais raras. O Nicolas foi crescendo, e eu fui virando o avô de videocall, não o avô do parque. A Melissa sempre foi educada, mas tinha um jeito. Como explicar? Ela me tratava bem, mas com uma distância. Como se eu fosse um parente pobre que ela precisava suportar. Um dia, ouvi sem querer uma conversa deles. Eu tinha ido levar um presente pro Nicolas, um carrinho de controle remoto, e ela não sabia que eu estava na porta. Daniel, seu pai de novo. Toda hora querendo vir aqui. É constrangedor, ele não se toca? As pessoas vão achar que ele mora aqui. Meu filho respondeu: "Calma, amor, ele é sozinho, não tem ninguém." Por que não quer? Devia ter feito a vida dele, arrumado alguém. Mas não, preferiu viver em função da gente. É meio patético, não acha? Aquilo doeu. Doeu fundo. Mas eu criei coragem, bati na porta, entreguei o presente, fingi que não ouvi nada. Passei anos varrendo esse episódio para debaixo do tapete. Até que, há 3 meses, eu comecei a sentir um cansaço estranho. Falta de ar, tontura. Fui no médico achando que era coisa da idade, 67 anos já pesa. Descobri que meu coração não estava bem. Insuficiência cardíaca. Remédio caro, acompanhamento constante, e o médico foi direto: "Seu Jorge, o senhor não pode mais morar sozinho. Precisa de alguém por perto, porque qualquer crise pode ser perigosa." Eu gelei. Não por mim. Pensei no meu filho. Agora ele vai ter que me aguentar mais um pouco, pensei, sem maldade. Liguei pro Daniel. Contei tudo, o diagnóstico, o que o médico falou. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma voz estranha, meio robotizada: "Tá bom, pai. A gente se vê no sábado. Vamos conversar sobre isso." Desliguei o telefone com o coração apertado. Mas ainda tinha esperança. Achava que, no fundo, ele ia fazer o certo. Sábado chegou. Ele apareceu sozinho, sem a Melissa, sem o Nicolas. Me levou para almoçar num restaurante simples, coisa que não fazia há anos. Durante o almoço, ele foi todo gentil, perguntou da minha saúde, falou que estava preocupado. Meu coração até derreteu um pouco. Pensei: "Tá vendo, Jorge? Cê é besta de duvidar do seu sangue." Aí ele disse: "Pai, eu conheço um lugar excelente para você. Tem acompanhamento médico 24 horas, comida boa, atividades. A Melissa e eu já fomos visitar. É longe, mas é de qualidade." Eu arregalei os olhos. Lugar? Que lugar, filho? Um centro de convivência. Com suporte médico. Eles chamam de Residencial Vida Nova. Fica perto de Prescott. O ar é mais puro, vai fazer bem pro senhor. Eu demorei uns segundos para processar. Você tá falando de asilo, Daniel. Ele desviou o olhar. Pai, não chama assim. É um resort sênior. A Melissa pesquisou, é o melhor da região. Eu senti o chão sumir. Mas, por que asilo?
Eu posso ir para sua casa, filho. Um quartinho, qualquer canto. Eu prometo que não vou atrapalhar. Posso ajudar com o Nicholas, levar na escola. Ele balançou a cabeça, rápido demais. Não dá, pai. A Melissa não curte a ideia. A casa é pequena, o Nicholas tem a rotina dele. E a senhora dela, a mãe da Melissa, vai morar com a gente no fim do ano. Não tem espaço. Não tinha espaço. 35 anos de doação, 180 mil dólares, minha casa, minha poupança, e não tinha um quarto para mim. Eu senti o ar faltar, mas não era o coração. Era a alma. Eu posso continuar no meu apartamento, Daniel. Me viro. O médico falou que é perigoso, mas... Pai, a gente já decidiu. É o melhor. Segunda-feira eu vou buscar você. Já fiz a papelada. Já tinha feito a papelada. A decisão já estava tomada. Eu não fui consultado. Fui comunicado. Na segunda-feira, ele apareceu com o carro. Me ajudou a colocar uma mala pequena no porta-malas. Só uma. Eu olhei para o meu apartamento, para os meus livros, minhas lembranças, e perguntei, e minhas coisas? Ele respondeu, depois a gente vê isso, pai. Agora vamos. Dirigimos por quase 2 horas. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Eu olhava pela janela, via as paisagens do Arizona passando, e pensava em quando ele era criança e a gente viajava junto, ele dormindo no banco de trás com a cabeça no meu colo. Chegamos. O tal residencial Vida Nova era um prédio bege, sem graça, com cheiro de remédio e comida requentada. Uma recepcionista com um sorriso treinado nos levou até o quarto, uma cama de solteiro, um criado mudo, um armário pequeno. E uma janela que dava pro estacionamento. O Daniel ficou 5 minutos. Ajudou a colocar a mala em cima da cama. Me deu um abraço rápido, duro. Se cuida, pai. Qualquer coisa, a gente se fala. E saiu. Andou rápido pelo corredor. Não virou. Não olhou para trás. Eu fiquei ali, sentado na beira da cama, ouvindo os passos dele sumirem. E veio o silêncio. O silêncio de uma porta que se fecha e leva junto 40 anos de amor. Na primeira noite, eu não dormi. Fiquei sentado na cama, olhando para a parede branca, tentando processar o que tinha acontecido. O quarto era pequeno, mas o silêncio era gigante. De vez em quando, lá fora no corredor, eu ouvia o arrastar de chinelos, tosses, um choro abafado vindo de algum quarto vizinho. Gente igual a mim. Gente que um dia teve uma casa, uma família, um filho, e agora tinha um número na porta e uma cama dura. No dia seguinte, eu conheci o lugar. O refeitório tinha mesas de plástico, comida sem gosto, e um pessoal da minha idade ou mais velho, a maioria com olhar perdido. Alguns tinham visita. Filhos, netos, chegavam no fim de semana, traziam bolo, passavam 1 hora e iam embora. Eu ficava olhando, esperando. Na sexta, pensei, talvez ele venha. Talvez traga o Nicholas. Sábado. Nada. Domingo. Nada. Passei a primeira semana assim. Olhando pro portão, esperando. Até que uma enfermeira, a Marta, uma negona simpática do Texas, sentou do meu lado no jardim e disse, Seu Jorge, não fica esperando muito não. A maioria não volta. E quem volta, volta uma vez por mês, quando muito. É melhor o senhor ir fazendo amizade aqui dentro. Naquela noite, eu chorei. Chorei escondido no banheiro, com a água do chuveiro correndo para ninguém ouvir. Não era dor no peito. Era ódio. Ódio de mim, por ter sido tão idiota. Por ter dado tudo e não ter guardado nada. Nenhum quarto. Nenhum direito de escolher onde viver. Pior, eu comecei a lembrar de coisas que eu tinha varrido para debaixo do tapete. Às vezes que ele chegava atrasado no aniversário. Às vezes que a Melissa esquecia de me convidar para o churrasco. O Natal de 2 anos atrás, que eles passaram em Orlando e me mandaram uma mensagem no grupo de família. Feliz Natal, pai. Aqui tá quente.
Eu respondia sempre com amor, porque achava que era assim que pai tinha que ser. Agora, naquela cama, vendo o teto branco, eu vi o que sempre estive cego: eu fui um banco. Um banco com pernas. E quando o banco ficou velho e não podia mais emprestar, foi descartado. 3 semanas se passaram. Nenhuma ligação. Nenhuma visita. Eu liguei 2 vezes. A Melissa atendeu uma, disse que o Daniel estava em reunião. Depois disso, as chamadas caíram direto na caixa postal. Até que, num domingo à tarde, eu estava no jardim, quando vi um carro entrando. Meu coração disparou. Era o carro do Daniel. Ele desceu. Sozinho. Veio caminhando devagar, com as mãos no bolso, cara de quem estava cumprindo uma obrigação chata. E aí, pai? Tudo bem? Eu só olhei. Tô vivo. Acho que é o que importa, né? Ele sentou no banco do jardim, do meu lado. Longe. Olha, eu vim por quê? Porque a Melissa acha que a gente tem que resolver umas coisas. Resolver o quê? O apartamento. A gente quer vender seu apartamento. Para ajudar nas despesas daqui. A Melissa disse que é o justo, já que o senhor não vai mais usar. Eu senti o sangue ferver pela primeira vez em anos. Meu apartamento? Aquele quarto e sala minúsculo que eu alugo. A gente pode usar o dinheiro do aluguel para pagar parte da sua estadia aqui. Ajuda a gente, pai. Eu respirei fundo. Olhei pro céu azul do Arizona, pro sol que não perdoa, e pensei no Jorge, meu amigo mexicano, que me avisou. Pensei em tudo que eu tinha feito. E uma chave virou dentro de mim. Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Lembra do Mustang? Ele estranhou. Lembro. Quem pagou? O senhor. A faculdade. O senhor. A entrada do apartamento, a reforma da casa, os 25 mil que eu tirei da poupança, a casa da minha mãe que eu vendi. Quem pagou tudo isso? Ele desviou o olhar. Pai, não vem com esse papo. Não, responde. Quem pagou? O senhor, mas... Então me explica uma coisa. Como é que eu pude pagar tudo isso, construir a vida de vocês, e hoje eu não tenho nem direito de morrer na minha própria cama? Como é que vocês têm dinheiro para Miami, para restaurante, para escola particular, mas não tem um quarto para mim? Ele levantou, nervoso. Pai, a situação é complicada. A Melissa não aceita. O Nicolas tem rotina. O Nicolas é meu neto. Eu levei ele no parque, dei banho, troquei fralda. Cadê ele? Por que ele não veio? Porque ele tem aula de natação. Eu ri. Um riso amargo, sem graça. Aula de natação. Claro. Mais importante que o avô. Ficamos em silêncio. O vento quente batia. Ele olhava pro chão. Eu olhava para ele, tentando encontrar um resquício do menino que dormia no meu colo no banco do carro. Não encontrei. Pai, eu preciso ir. A Melissa tá me esperando. Vai. Vai, filho. Só me responde mais uma coisa. Ele parou. Você lembra do que eu te falei quando você era pequeno? Que um dia, quando eu ficasse velho, você ia cuidar de mim. Ele não respondeu. Virou as costas e foi andando. Dessa vez, eu que fiquei olhando. E vi quando ele entrou no carro. Quando deu partida. E quando saiu do estacionamento. Não virou. Não olhou para trás. Pela segunda vez. Naquela noite, eu não chorei. Fiquei sentado no jardim até tarde, olhando as estrelas. Arizona tem um céu lindo à noite, sabia? E eu pensei no meu pai, que morreu cedo, e em como a vida é irônica. Eu lutei tanto para não repetir os erros dele, que acabei criando um monstro. Hoje, eu tô aqui. Escrevendo isso no papel, porque nem celular direito eu tenho mais. A enfermeira Marta me arrumou um caderno. Disse que escrever faz bem. E sabe o que mais me dói? Não é o abandono.
É saber que eu ensinei ele a ser assim. Ensinei que amor é serviço, é dinheiro, é doação sem limites. Ensinei que o pai tá ali para resolver, não para ser cuidado. E agora eu colho o que plantei. Ainda tenho um advogado amigo, o velho Harrison, que vem me visitar. Ele tá mexendo os pauzinhos. Disse que, por abandono de idoso, dá processo. Mas eu não sei se quero isso. Processar meu próprio filho. O sangue do meu sangue. Talvez o que eu mais queira é que ele sinta, um dia, na pele, o que é ser invisível. Que ele dependa de alguém e essa pessoa bata a porta na cara dele. Que ele sente numa cama dura, num lugar que não é seu, e espere. Espere por uma visita que nunca vem. Dizem que a vida é um bumerangue. Eu já tive raiva. Hoje, só cansaço. Mas se você que tá ouvindo isso tem filho, me escuta, ama, mas não se entrega por inteiro. Guarda um pedaço de você. Guarda a sua casa. Guarda a sua dignidade. Porque quando a velhice chegar, e ela chega para todos, você vai descobrir que o único que pode realmente cuidar de você é você mesmo. E o meu menino? O Daniel? Hoje ele é só uma foto antiga na minha mente. Um garoto de 8 anos, assustado, que perdeu a mãe. Eu jurei proteger ele para sempre. E protegi. Só não sabia que, no fim, ele ia ser quem ia me perder.